De volta aqui com uma outra reflexão com Mino Ferreira sobre a luz do Evangelho que estende as mãos aos necessitados e vai ao encontro daqueles que precisam dessa luz e dessa força, nos motivando, nos conduzindo por meio do Espírito Santo e da Palavra ao longo de nossa caminhada terrena. E hoje nos diz: naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timão, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos mostra esse episódio de Jesus em contato com o cego, fazendo com que haja uma inclusão social. Por que eu falo inclusão social? Porque o cego, o Evangelho é bem claro, diz que o cego estava à beira do caminho. E quantas pessoas estão à beira do caminho, ou seja, à margem da sociedade? Como que excluídos, como que afastados, como que diferentes de um grupo na totalidade do ser humano e na igualdade de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas ficam à beira do caminho e muitas vezes nós passamos por aquele caminho e para nós como se não existissem. São cegos, são pessoas excluídas da sociedade. Estar à beira do caminho. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos à beira do caminho, como se a vida tivesse nos colocado em situações difíceis e que não tivéssemos mais solução. Porém, às vezes esquecemos que existem várias formas, usando uma metáfora que nós estamos compartilhando por meio desse Evangelho, da expressão à beira do caminho. A oração te faz ter essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. O cego, ele faz a oração. Ele, por meio de sua espiritualidade e de sua fé, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em nossas vidas, há essa necessidade de fazermos essa oração, uma oração simples, com palavras simples, de um homem simples. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O episódio justamente do Evangelho de hoje narra essa passagem em que o cego está à beira do caminho e sabe que Jesus iria passar e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o que é mais interessante é que aquelas pessoas que se diziam inclusas no projeto de Cristo fazem a inclusão, elas próprias fazem a exclusão do cego. Quando repreende, quando ele diz: Filho de Davi, tem piedade de mim, e muitos o repreenderam, ou seja, pediram que calasse, te calas, continua aí à margem, você é apenas alguém que está à margem desse caminho. E Jesus pede que o chame, e ele diz: O que queres que eu faça por ti? Queres que eu veja? O cego responde. E Jesus, por meio de sua dinâmica de pedagogia, no sentido de intensificar nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, restaurar a nossa alegria, principalmente daqueles que estão à margem, à beira do caminho, diz: Vai, a tua fé te curou. A fé desse homem se mostra justamente na sua oralidade, na sua oração, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não faz uso de uma linguagem muito usada pelos doutores da lei, pessoas de estudo, de conhecimento científico. Ele faz uso através da sua simplicidade,
porque é um homem simples, um homem que sofre ao longo de sua vida todo esse preconceito e essa exclusão social. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas o que é mais incrível é que no final do Evangelho Jesus sintetiza todo o sentido maior dessa palavra de hoje. Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Portanto, se você está assistindo à beira do caminho, se você está com alguma dificuldade, se você está enfrentando um problema que parece tão impossível de se resolver, abre teu coração, repete as palavras desse homem simples do Evangelho. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, intercede por mim. Tendes fé, tendes esperança. Jamais deixe a chama da esperança se perder à beira do caminho. Jamais deixe a intensidade de tua fé se perder à beira do caminho, à margem, como muitas vezes se encontram. É preciso essa interação, e o Evangelho de hoje é bem claro. Jesus prega o Evangelho e precisamos pregar da mesma forma esse Evangelho, levar a todas as criaturas. O Evangelho que estende as mãos aos que estão à beira do caminho, mas jamais aponta dedos para nossas falhas, para nossos erros. É preciso também resgatar todas aquelas pessoas que se encontram ao longo de nossa vida à beira do caminho. Momento de reflexão com o Mino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.